Agora, diga assim comigo, uma mente doente acaba levando a um corpo doente. Então é muito importante você ter essa ciência, porque isso faz toda a diferença na questão da sua saúde. Então vamos lá. Então, nesse quesito, eu queria que você frisasse e prestasse muita atenção nisso. Quando uma pessoa tem uma mente doente, o corpo dela normalmente, se não estiver doente, vai ficar doente. Agora, se ela tem uma mente equilibrada e saudável, o corpo dela também caminha para a saúde, e mesmo que esteja doente, a sua mente, a sua postura psicoemocional vai levar ele a um equilíbrio de uma qualidade de vida e também de uma saúde. Então esse é um ponto muito importante de nós considerarmos. E nisso, eu posso dizer para vocês o seguinte, o seu corpo, escute isso, o seu corpo, ele responde a comandos conscientes e inconscientes. Quando nós abordamos sobre equilíbrio emocional, sobre saúde emocional, é importante você perceber que você manda comandos para o seu corpo. Por isso que há uma sincronia entre mente saudável, corpo saudável, mente doente, corpo doente. Por quê? Existem comandos que nós mandamos para o nosso corpo de forma consciente e inconsciente. Vias de passagem, diga-se de passagem, normalmente os comandos inconscientes são os que mais reinam na estruturação e na condição do nosso corpo. Então, suas emoções, ela tem o poder de definir o seu corpo. É muito importante percebermos isso. Quando nós abordamos sobre buscar um equilíbrio emocional, ter uma vida mais estável, ter um equilíbrio na sua saúde psicoemocional, é muito importante porque isso define o seu corpo. O corpo por si não responde por si mesmo. Ele é um reflexo daquilo que há dentro de você. Então é importante ter essa ciência. Saber cuidar dos seus pensamentos é muito importante. Você saber cuidar na sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de levar a sua vida, faz muito sentido. E ter um cuidado muito grande referente àquilo que você está se alimentando. E quando eu falo alimentar-se, não é alimentar de forma física simplesmente, não. Normalmente a alimentação ela é física, mas também aquilo que você absorve de conhecimento, aquilo que você gasta o seu tempo, aquilo que você gasta ali absorvendo informações, também é um tipo de alimento. Então, da mesma forma que um alimento físico ele faz mal para o seu corpo, um alimento também, naquilo que você absorve extraindo do mundo, ele também afeta o seu corpo. Quando eu falo isso, você absorve alimentos na questão psicoemocional através dos 5 sentidos, através da visão, da audição. Isso entra em você. Através desse acesso a informações que você pode ter que não são muito boas ou muito saudáveis, você vai perceber que o seu corpo vai começar a responder de forma negativa. Nós passamos alguns anos, passamos por situações de crise na saúde mundial em que nós vimos muito isso. Pessoas que ficaram ligadas a uma exposição nociva de informações negativas eram pessoas que adoeciam muito mais fáceis. Então, eu friso com vocês esse ponto. Um pensamento gera um sentimento que leva a ações e leva a resultados. Então, é muito importante que você trabalhe muito bem na base daquilo que há de mais importante em você, a sua central de pensamentos. Aquilo que você gasta o seu tempo, os seus pensamentos, aquilo que você ali tem absorvido e tem formado a sua estrutura interior e mental. É muito importante ter um filtro naquilo que você vê, enxerga, ouve. É muito importante isso, porque isso vai formar em você uma base de pensamento que vai gerar sentimentos, vai gerar ações. Se você é o tipo da pessoa que tem pensamentos positivos, se alimenta de coisas ali positivas que vão fazer bem para você, você é o tipo da pessoa que vai ter uma probabilidade de ter sentimentos mais saudáveis e, consequentemente, ações mais efetivas e saudáveis e uma vida mais saudável. Agora, se você está em ambientes tóxicos, vendo e assistindo coisas que não fazem muito sentido e de forma saudável para você, você vai ter uma ação negativa nos seus sentimentos, que isso vai causar uma ação negativa na sua vida. Então, consegue entender como é que a coisa é profunda? Quando você está envolvido em um ambiente de vida tóxico, quando você se alimenta com coisas tóxicas, você vai afetar diretamente os seus sentimentos e, em contrapartida, vai afetar diretamente as suas ações. Então, fica essa dica muito importante para a gente poder dar início ou pontapé inicial referente à nossa live hoje. Então, abordando especificamente sobre essa questão do equilíbrio emocional, eu gosto muito dessa forma de dividir o ser humano em 3 partes.
ela é muito ilustrativa, nos ajuda a gente poder separar algumas coisas e a gente poder fazer uma análise mais profunda. Existem outras formas de análise, mas essa eu acho muito interessante. Você separar o ser humano em uma forma física, em uma forma emocional e uma forma espiritual. É importante perceber isso. Se a gente for observar, olha aqui comigo. Aqui há uma tipificação de um rapaz, de um homem, por exemplo, aqui, ó, em preto, por exemplo, aqui. Isso aqui é o que está em contato com o meio externo. Isso aqui é o corpo do ser humano, é o corpo da pessoa. Está aqui ele aqui, ó. Dentro dele, nós percebemos o branquinho. Esse branquinho seria tipificando a sua alma, seus sentimentos, o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua vida lógica, pode-se dizer assim. E mais lá profundo deste homem, nós vemos o seu espírito. É interessante nós abordarmos essa estruturação, porque nós iremos perceber, por exemplo, que o corpo é aquilo que está mais externo a você. O corpo seria seus ossos, seus músculos, a sua pele, os órgãos que compõem o seu organismo e o seu corpo. Ele simplesmente é uma estruturação material que você tem ali do seu corpo. O seu ser interior é o que vai definir justamente aquilo que está aqui na parte preta, que é a parte do seu corpo. Essa parte branquinha, sua alma, é onde se aloja ali o seu raciocínio lógico, é onde está presente as suas emoções, os seus sentimentos, e ele tem uma íntima ligação com o seu corpo. Então, aquilo que se processa dentro das suas emoções aqui, ela vai se expressar diretamente no seu corpo. Não tem, por exemplo, situações em que às vezes você fica muito nervoso, muito agitado, muito apreensivo, ou talvez muito ansioso. Você acaba percebendo que as suas emoções elas têm uma conexão direta com o seu corpo. Por isso que há uma ligação direta entre o que você sente e o seu corpo, porque ele reage àquilo que está dentro dele, que é os seus sentimentos. E se nós fôssemos um pouco mais profundo, nós iríamos perceber que, por exemplo, a base estrutural e espiritual de cada ser humano, ela influencia diretamente as suas emoções, que influenciam diretamente o seu corpo. Então é muito importante você ter um cuidado não somente com o seu corpo, você ter um cuidado muito atencioso também, que eu diria que é o que há de mais importante, que é o seu emocional, que é a sua alma, e também com aquilo que há de mais profundo em você, que é o seu espírito. Então isso é muito importante você perceber essa tricotomia, essa estruturação do ser humano. Por isso que é importante você ter uma base espiritual em alguma coisa. E aí você ter uma crença em alguma coisa que seja além daquilo que você possa ter em si mesmo. Isso faz toda a diferença porque faz uma conexão interior dentro de você. E isso tem uma ligação direta com as suas emoções, que é a sua alma, e acaba afetando diretamente o seu corpo. Então é muito importante termos esse entendimento. Aqui eu demonstro para vocês uma ilustração de um esquema que eu usei no meu primeiro livro, falando sobre limitações. No nosso livro nós falamos justamente sobre isso. A conexão entre a esfera do corpo, olha aqui o corpo, essa intermediária que é a alma, que é o espírito. O corpo, na verdade, é a parte física que nós temos. Sua carne, o seu sangue, os seus ossos, os seus órgãos. É, na verdade, a matéria que compõe e que faz você viver de verdade. É o seu corpo. A sua alma, ela interligaria três coisas básicas. O seu intelecto, as suas emoções, a sua vontade. No seu intelecto, a gente poderia definir como sendo, dentro da sua alma, no intelecto, a sua mente, sua forma de pensar, de raciocinar, de conhecer o mundo, de discernir as coisas, de raciocinar. Dentro da sua alma, você tem também as suas emoções, são os seus sentimentos. Aí entra alegria, tristeza, amor, ódio, confiança, vários tipos de sentimentos ali presentes. E também a sua volição, que é a sua vontade. É onde te impulsiona a você tomar decisões. Então isso se faz na sua alma. Agora, no seu espírito, é o que tem mais profundo em você, é onde se aloja, na verdade, a sua consciência, a sua base de adoração, a sua direção de caminho, né, pelo menos na sua concepção de espiritualidade que você tenha, e também a sua intuição, aquilo que já há de mais profundo em nós. Aqui no espírito são coisas que nós já não temos mais a noção de entendermos o que se processa aqui. Ele existe, mas ele influencia a sua alma e influencia o seu corpo. Se você observar comigo, essa parte branca aqui, ó, é o meio externo. Isso aqui é o figurinha, é o ser humano. Para que entre qualquer percepção com o meio externo, nós temos uma conexão dele através dos órgãos de sentidos, como, por exemplo, o ouvido. É um órgão do corpo, mas ele tem uma percepção de captação dos sensores, né? Com o meio externo, gera isso, interpreta e traz para a sua alma, para que você compreenda aquilo que você está vendo. Como, por exemplo, você está me ouvindo.
através do seu ouvido, do seu corpo, e através da percepção intelectual da sua alma, você consegue captar os sentidos externos e tirar uma conclusão e definir aquilo dentro de você. A mesma coisa com o tato, com a visão, com o paladar e com o olfato. Então tudo isso nos faz vivenciar o meio externo. Isso aqui é bem interessante, a gente pode tirar um dia até só para falar sobre isso. E aí, eu gosto muito dessa ilustração porque aqui já nos mostra algo muito interessante, de que quando nós lidamos com um ser humano, com um paciente ou com uma pessoa em si, o que nós percebemos? Aqui nós vemos, de fato, uma pessoa, olha aqui essa pessoa aqui sentada em sua crise existencial ou diante de um problema específico que ele tenha, alguma coisa do tipo, ele está aqui precisando de cuidados, e aí você tem as 3 esferas de cuidados. A orgânica, quando se trata do corpo, aqui entra a tipificação de um profissional de saúde. A área psicoemocional, que aqui entra um terapeuta que começa a analisar essa pessoa do que ele pode estar causando, né, essa problemática dele. E também tem uma percepção espiritual por trás disso. Por isso que eu abordo o ser humano em 3 esferas. Porque o problema dessa pessoa pode ser um problema físico e orgânico, sim, com certeza. Pode ser um problema psicoemocional, sim, mas também pode ser um problema espiritual. Ter esse equilíbrio e essa sabedoria para discernir qual tipo de problema a pessoa está tendo faz toda a diferença para nós conseguirmos analisar um caminho de solução para essa pessoa. Qual que é o objetivo? Tirar ela dessa situação difícil e ajudá-la a voltar para uma vida saudável e uma vida equilibrada. Então é muito importante entender isso, porque às vezes uma pessoa pode focar no seu tratamento somente buscando um tratamento médico, fazendo exames. É importante? Sim, claro, muito importante. Mas tem situações que não vou resolver somente com isso aqui. Existem situações em que o problema da pessoa basicamente é um problema de base emocional. E com base na questão psicoemocional, em alguns casos por estar tão grave, chegou a afetar o seu corpo. Então, às vezes ele trata o corpo com alguma comorbidade consequente, mas não trata a base do problema, que é um problema psicoemocional. A mesma coisa acontece se tiver também um problema de cunho também espiritual. Então há um envolvimento nessas 3 esferas. Você ter a sabedoria para discernir entre qual tipo de problema está envolvido faz toda a diferença na questão da sua saúde. Então, nesse quesito, nós chegamos num ponto aqui em que nós iremos chegar e avaliar um ponto importante no que se cabe ao tratamento e cuidado e verificação de questões relacionadas à questão emocional. E aí eu queria que você me dissesse até aqui, está entendendo? Está compreensível tudo que nós estamos abordando aqui? Eu queria que você colocasse nos comentários aí para mim, se você está entendendo, diga assim, eu estou entendendo. Escreve aí para mim, diga assim, eu estou entendendo. Para que a gente possa aí dar seguimento e dar os próximos passos para a gente entrar numa segunda parte da nossa live hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Então, referente a essa questão de cuidados, eu queria que você prestasse bastante atenção. Referente a cuidado emocional, escute o que eu vou te dizer. O primeiro passo no cuidado e no tratamento da vida emocional se chama reconhecimento. Esse é o primeiro passo. Quando nós abordamos uma pessoa no quesito emocional e também, eu diria que também na saúde, o primeiro ponto é o reconhecimento. Saber lidar com essas questões emocionais. Porque se não houver o reconhecimento, pessoal, não adianta fazer nada. O paciente precisa entender o que ele tem para que, primeiramente, entendendo o que ele tem, ele reconheça o problema para que ele assim possa buscar uma solução para ele. É impossível resolver um problema que ele não é visto como um problema. É impossível solucionar algo que você não enxerga que está desajustado. Então, o primeiro ponto é esse, reconhecimento. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim comigo, reconhecimento. Diga assim, eu preciso reconhecer os detalhes da minha vida. Então, esse é o primeiro ponto, reconhecimento. E falando de reconhecimento, eu tive mostrando essa imagem para vocês que eu acho ela muito interessante. Olha aqui comigo. Eu queria que você olhasse essa imagem e dissesse para mim o que você consegue ver nessa imagem. Fala para mim, o que você consegue ver nessa imagem? Vamos lá, eu queria te dar um tempinho para você olhar para essa figura e dizer para mim o que você consegue ver. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver um casal aqui, consigo ver um mar ou um rio aqui, algumas árvores, uma árvore aqui, ó, também.
E aí, diga para mim, escreve nos comentários, eu quero te ouvir, eu quero ver você escrevendo aí para ver o que você está enxergando nessa imagem. Vamos lá. Vamos lá. Alguns estão dizendo aí que vê a árvore, né? Beleza, o casal. O que você consegue enxergar nisso? Vamos olhar juntos aqui? Algumas coisas eu já comecei a mostrar para vocês. Mas quando nós abordamos a questão de reconhecimento, eu vou voltar nessa imagem com vocês. Olhem para ela, depois a gente vai voltar para ela. Quando a gente aborda essa questão no cuidado emocional, é importante que você tenha uma condição de ter uma mente aberta e um coração disposto. Esse é o primeiro ponto. Quando há a capacidade de uma pessoa de ter o reconhecimento, ele começa a se permitir ter uma mente aberta e um coração disposto a aprender e também a mudar. Esse é um ponto muito importante. E quando eu mostro isso para vocês, vamos lá olhar a figura de novo. Aqui você pode ver coisas que estão bem visíveis, né, ao meu olhar e ao seu olhar. Mas se você parar para observar comigo, olha aqui, ó. Vamos olhar o que está por trás de toda essa figura e essa imagem? Vamos ver? Vamos ver se você consegue enxergar comigo. Olha aqui comigo. Você olha aqui, eu vou fazer o contorno. Olha um bebê aqui presente. Tem um bebê aqui, ó. Vamos ver se você consegue ver o bebê? Você tem a perninha do bebê aqui, ó. Os dedinhos, um dedinho, 2, 3, 4, 5 dedinhos do bebê, a perninha dele dobradinha, uma perna sobre a outra perninha aqui, ó, o bumbumzinho do neném aqui, ó, a barriga do neném, do bebezinho, um bracinho sendo contornado aqui, e aí, ó, o contorno de um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4, 5 dedinhos, a mãozinha dele aqui, ó, a outra mãozinha meio dobrada, encostando aqui no narizinho dele. Aqui você tem o queixo, a boca, o nariz contornado, testinha do bebê, olha a cabeça dele aqui, ó. E aí você tem o olhar, olha o olhozinho do bebê, a sobrancelha dele e as costas do bebê. Então, eu quando vi essa imagem pela primeira vez, eu não consegui ver o bebê de primeiro. Não sei se vocês de primeira conseguiram enxergar, algumas pessoas conseguem. Mas à medida que você vai olhando essa imagem, você começa a ver os detalhes e bum! Há um despertar. Sua mente se abre, você enxerga e você vê o bebê. Só que depois que você vê o bebê, eu acho engraçado isso, depois que você enxerga o bebê, você não consegue não enxergá-lo mais. Antes era estranho, você não via. Mas a partir do momento que você consegue ter uma percepção e reconhecer o bebê nessa imagem, agora você consegue ver tudo que você via antes, mas agora você também vê o bebê ali presente. Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês nesse sentido? Que no momento que sua mente é aberta e tem um coração disposto, você começa a ter capacidade de poder fluir em uma novidade. Então, quando a sua mente se amplia em um sentido, é quase impossível você revertê-la ao seu lugar de origem. Então, esse é um ponto muito importante. Se você conseguiu enxergar o bebê, dificilmente você não enxergará ele mais. Então, você passa a ver e compreender o que até então não via e era pouco compreendido. Então, é interessante e importante nós percebermos isso. Do mesmo jeito que essa imagem nos reporta uma condição de você conseguir enxergar o que você não via, do mesmo jeito é a minha vida e do mesmo jeito é a sua vida. No momento em que você e eu conseguimos enxergar aquilo que está oculto em nossa vida e temos a percepção de conseguirmos ter de forma clara aquilo que está realmente presente em nós, seja de forma consciente ou inconsciente, você começa a ampliar sua vida em um outro nível. E normalmente quando você consegue enxergar, o caminho para a mudança é simplesmente um passo. Então, olha que interessante aqui uma imagem em que está o bebezinho aqui, ok? Então, se tratando de comportamento, saber ver a sua realidade é o primeiro passo para saber resolver sua vida e assim estabelecer rotas de mudanças para a sua vida. Então, é fundamental. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter qualidade de vida? Você quer ter saúde? Primeiro ponto que eu digo para você, reconheça aquilo que é, de fato, presente na sua vida. Reconheça o que talvez esteja oculto e comece a buscar e abordar caminhos diferentes para a sua vida. Então, nisso, eu acho interessante nós termos essa ciência para nós começarmos a perceber o que eu havia dito lá atrás. As suas emoções são fundamentais
para definir a sua vida. Vocês conseguem entender a importância de tudo isso que nós estamos aqui definindo para vocês? Isso faz toda a diferença na questão da sua saúde. Essa fotinha que eu coloquei para vocês aqui, essa foto ela tem muitos anos que eu tenho ela. Na verdade, isso aqui foi um desenho que eu fiz em um consultório com uma paciente. Estava consultando ela e aí nós abordamos com ela sobre a questão da saúde. E aí essa paciente chegou para mim e disse: doutor, eu fumo, doutor, e eu não consigo parar de fumar. Já tentei de tudo, doutor, já fiz tudo o que fosse possível para conseguir, parar de fumar e até hoje eu não consegui. E aí surgiu essa folhinha com essa paciente. Olha que interessante. Essa paciente, a princípio, era uma paciente que já fumava há muitos anos e eu cheguei para ela e disse o seguinte: olha, deixa eu te falar um negócio. O seu problema não é o cigarro. Talvez você que fuma, que está me ouvindo, discute isso. O seu problema, ele não é o cigarro. Não é o cigarro que está literalmente fazendo com que você fique preso a esse vício. Não é só aquele toquinho pequenininho ali que está prendendo você para a questão do vício. Tem coisa muito mais profunda do que isso. Quando eu pude abordar para essa pessoa, eu disse para ela o seguinte: olha, não adianta você usar medicamentos, não adianta você fazer terapia, não adianta você usar adesivos, não adianta você fazer dicas e orientações de saúde, pensando simplesmente que isso vai ser o caminho, a solução para que você pare de fumar. Na verdade, eu tive mostrando para essa pessoa justamente o seguinte, que a volição, a vontade, aquilo que estava impulsionando ela era como se fosse um iceberg, aqui é como se fosse o mar. A parte de cima aqui, presente, seria ali a questão do iceberg, que é o que está fora, e existe uma parte que está dentro da água. Isso, na verdade, é o que eu disse para ela, isso, na verdade, é o que derruba você. Não é o cigarro em si que é o vício, que o vício é o que é visível, é o que está externo. Mas existe uma coisa que está interna, que era o que de fato estava fazendo com que aquela pessoa tivesse de fato presa no vício e tendo toda aquela problemática. E aí, olhando para o estado dela, olhando para a situação do ritmo de vida dela e os hábitos de vida dela, o que nós percebíamos nelas? Primeiro, uma falha, uma distorção de comportamento em grau avançadíssimo. Uma pessoa que estava com a vida bem bagunçada em vários sentidos. Os hábitos dela, todos errados. Um nível de ansiedade altíssimo. Um nível de preocupação ao extremo. Um nível de estresse no topo. Um ritmo de vida todo desequilibrado e um perfil de personalidade bem complicado. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que uma pessoa que tem todas essas características aqui, que é o que está incutido no profundo dessa pessoa, ela vai conseguir literalmente parar um vício e parar um cigarro? Na verdade, ela pode até parar o cigarro, mas ela vai substituir o cigarro por um outro vício. Então é muito importante ter essa ciência, porque às vezes as pessoas simplesmente abordam e pontuam questões muito limitadas, como, por exemplo, vício no cigarro, vício, por exemplo, em drogas, vício em um hábito. Enfim, ela se foca na dicção de um vício específico, mas na verdade o problema não é esse. O problema é muito mais profundo do que se imagina. Porque, por exemplo, se nós conseguirmos melhorar os nossos comportamentos, melhorar os nossos hábitos, ajustarmos e melhorarmos e reduzirmos a ansiedade, termos um cuidado com uma diminuição do nível de preocupações, melhorar o nível de estresse, cuidar com o ritmo de vida e dar uma estabilidade no nosso perfil de personalidade e no nosso comportamento psicoemocional, é óbvio, a pessoa não vai conseguir somente superar o cigarro, ela vai superar qualquer coisa que a limite. Então é muito importante ter essa ideia do equilíbrio emocional, porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, abordando essa questão orgânica do cigarro, existe a dependência do cigarro na questão orgânica, existe. Mas até mesmo o vício orgânico do cigarro, ele dura por um período no sangue. Ele dura por um período numa questão de dependência orgânica pelo cigarro, o que persiste de fato. E o que mais faz a diferença é o que está por dentro, é o que derruba as pessoas, é o que está literalmente travando a vida das pessoas. Então é muito importante que você perceba isso, tenha essa ciência, tenha esse entendimento para que você consiga de fato dar um norte para a tua vida e nos seus caminhos. Então perceba isso faz toda a diferença na sua saúde. Então, continuando aqui, pessoal,
que eu posso dizer para vocês além disso aqui? Conseguiram entender esse esqueminha? Interessante, né? Nesse dia foi muito forte, esse dia que eu abordei com essa paciente.